Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou: por que clamas a mim? Toca nessas águas, o mar se abriu, e Israel passou. Por que clamas a mim? Toca nessas águas, o mar se abriu, e Israel passou. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus, lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel, e os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se dia. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus, lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel, e os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra ele tornou-se dia. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus, lá vem Faraó. Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu para chegar mais uma vez, mais um sábado de consagração aqui em Congregada. Bendito seja o santo nome de Jesus. Ao amado ouvinte da palavra de Deus que está nos acompanhando através dessa live no Instagram, mais uma vez, seja bem-vindo. Você está no lugar certo, na hora certa. Aleluia. Deus ele tem uma palavra para você nesta manhã. Agradecemos a Deus, ao nosso pastor presidente. Aleluia. Ao pastor setorial, ao coordenador da área, ao dirigente dessa congregação aqui em Congregada, Igaraçu, área 2, setor 11, Abreu Lima, nosso presbítero Jânio, agradecendo ao Senhor do Senhor por ter aberto essa porta, por ter nos
Seja grato a Deus por esse privilégio de estar ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Nosso presbítero Jânio, ele não pode estar conosco nesta manhã, mesmo que se encontra em trabalho, mas estamos aqui pela graça de Deus para fazer o trabalho junto com a igreja neste sábado 7 de junho de 2025, 5 de junho, perdão, 5 de junho de 2025. Vamos adorar o Senhor com alegria. Hino 18, Grata Nova. Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, semi-desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador, veio de salvar se inventa, clama logo em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor, para os corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sempre proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Louvado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda adoramos ao Senhor com o hino 20 da nossa arte cristã. Olhai o Cordeiro de Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele como foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar.
seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda adoramos ao Senhor, mais um hino da nossa harpa cristã, hino 39. Algo mais que a neve, e 39 da nossa harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis deste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Glória a Deus. Exaltado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Como diz o apóstolo João, na sua primeira carta, aleluia, glória a Deus, ele diz que se nós dizemos que nós não temos pecado, nós mentimos, somos mentirosos, mentimos para nós mesmos. E a palavra diz que não há verdade em nós, se nós dissermos que não temos pecado. Mas a Bíblia diz, ainda em João, 1 João, capítulo 1, a Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, aleluia, glória a Deus, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, ele nos purifica de todo o pecado. Deus, aleluia, a Bíblia diz em Deuteronômio que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria algo, ele não faria. Então não te preocupa se você vier, aleluia, tropeçar nessa caminhada. Temos uma tarefa a cumprir. Marcos 16 diz: levar o hino do Senhor por todo o mundo. Pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo. E se nós viemos tropeçar nesta caminhada, que o nosso pecado venha a ser um erro de percurso, um tropeço, mas que nós venhamos nos arrepender e confessar os nossos pecados ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o único que pode perdoar pecados. Ele próprio mesmo disse que aquele que confessa e deixa alcançará a sua misericórdia. Nesta manhã, você tem o privilégio de confessar os seus pecados para Deus, porque ele é fiel para perdoar os seus pecados. Amém? Nosso irmão Fábio José, ele está conosco e vem aqui trazer o versículo da palavra do Senhor e vem adorar o Senhor com 3 hinos congregacionais. Amém? Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Bem, saúde a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, Amém. alegre por chegar aqui mais uma manhã, uma consagração, poder louvar e agradecer o seu nome, que ele merece toda a honra, todo o louvor. Também agradeço a Deus pelo livramento que ele tem me dado cada dia. Sou grato a Deus também. Você é um sobrevivente dos seus caminhos. Nós sabemos que não é fácil chegar aqui, mas quero deixar para a meditação de todos o versículo bastante conhecido, que fica em Isaías 40 e 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós temos mais força de buscar o Senhor,
porque só Ele, né, que nos ajuda, que Ele dá força ao nosso coração. E convido a todos para também nós louvar a Deus, o hino 25. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. O ungido de Deus, traz paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. Também vamos louvar o hino 175. Glória a Jesus. Hino 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sempre valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado,
Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho uma alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha e na palavra, em Jesus, o homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, minha rua norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Saudado seja o santo nome de Jesus. Mas grato a ti, mas grato a ti, mas consagrado ao paz do Senhor, mas humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, glória a Deus. Temos que ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo pelo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Agradeça a Deus nesta manhã pelo simples fato de você acordar. Tantos por aí no mundo não teve esse privilégio, foram dormir e não se acordaram. Alguns dormiram no Senhor, porque sabemos que serviram ao Senhor, os que dormem no Senhor. Mas também tem aqueles que não confessaram a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de suas vidas e acabaram indo dormir e não acordaram mais. Infelizmente sabemos que para alcançar a vida eterna é necessário confessar que Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, Ele veio para os seus, como diz João, e os seus rejeitaram. Ele veio a este mundo fazer a diferença, do qual Deus olhou para a terra e não encontrou um homem sequer que fizesse bem. Não encontrou um homem que obedecesse, que realizasse ou que cumprisse a lei que foi dada por Moisés por completa. Jesus Cristo, Ele fez isso e muito mais. Alguns pensaram até que Ele veio para abolir a lei, mas não, Deus, Ele veio, Jesus Cristo, Ele veio para cumprir a lei, e Ele cumpriu. Ele veio com o propósito de restaurar a comunhão do homem com Deus novamente. Alguns aceitaram, e outros, infelizmente, não aceitaram. A Bíblia fala de uma parábola que é uma pequena história narrada pelo
que traz uma lição para os ouvintes. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele era perito em parábolas. Tem uma parábola chamada a parábola do rico e de Lázaro. A Bíblia diz que os dois eles vieram a morrer. A Bíblia, o texto diz, explica que Lázaro era um homem que não tinha nada. Ele era um sobrevivente do naufrágio. Assim como eu, assim como você. Lázaro, ele não tinha nada. E o rico, ele tinha de tudo. E a Bíblia diz que Lázaro, ele mendigava nas portas daquele homem rico. Todos os dias. Lázaro ele comia da sobra daquele homem que lançava no lixo. Certo dia, a Bíblia diz que Lázaro ele dormiu no Senhor, porque mesmo tendo tudo contrário, o vento não soprando a seu favor, muito pelo contrário, tempestades, calamidades, fome, miséria, tudo que era de ruim vinha sobre Lázaro. Mas havia algo de bom naquele homem. A Bíblia diz que ele acreditava em Jesus. Ele acreditava no Deus vivo. Não somos merecedores da graça de Deus, mas Ele usa das suas misericórdias para nos alcançar. O apóstolo Paulo, ele trata o amor com caridade. E Deus, ele tem compaixão de nós. Jesus Cristo, ele olha para nós com o seu olhar carente, com o seu olhar de misericórdia. E ele estende as suas mãos para nos ajudar. A Bíblia diz que Lázaro, ele dormiu no Senhor. Logo em seguida, o homem rico, que a Bíblia não menciona o nome, diz que ele também morreu. Mas há uma diferença. Ele não dormiu no Senhor. E a Bíblia diz que ambos morreram, só que um foi para um lugar e o outro para outro lugar. Lugares diferentes. A Bíblia diz que o rico, ele foi para o Hades. O Hades é um lugar, aleluia, de espera para o julgamento de Deus. A Bíblia diz, menciona que esse lugar é um lugar de tormento, preparado para aqueles que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Ainda não é o inferno, mas é um lugar de espera. E o homem rico, por não aceitar Cristo, ele ainda está lá nesse lugar, esperando o dia do juízo. Em contrapartida, a Bíblia menciona que Lázaro, como aceitou em vida o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi para um lugar diferente do rico. Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. E o que é o seio de Abraão? O seio de Abraão também é um lugar de espera para o julgamento. Mas diferente do Hades, é um lugar maravilhoso. A presença de Deus, ela vai sempre estar nesse lugar. Pelo texto nós podemos ver que todos aqueles que dormiram no Senhor Jesus Cristo, esses estão nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Chamado seio de Abraão, ou seja, o paraíso de Deus. Vamos ver que lá se encontram as almas que dormiram no Senhor.
deles disse para Jesus: se tu és realmente o Filho de Deus, como tu dizes, liberta-te dessa cruz e também liberta-nos a nós também, que estamos aqui presos. Aleluia, glória a Deus. Se tu és o Cristo, Filho de Deus, te livra daí, também livra-nos desta condenação. O outro preso do outro lado rebateu contra esse homem, dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos, estamos sendo punidos pelos atos que nós cometemos em vida. A sociedade está nos julgando pelos nossos crimes, mas este que está aqui no meio de nós, está entre nós, esse não tem pecado algum. Nenhuma acusação foi encontrada nele. Aí ele olha para Jesus e diz a Jesus: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para esse homem que está naquela situação de morte e diz para ele: não te preocupas, hoje mesmo, não é amanhã, aleluia, não é semana que vem, não é o mês que vem, não é o ano que vem, mas ele diz para esse homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a palavra que Jesus deu àquele homem. E a Bíblia revela que Jesus, aleluia, levou este homem para o seio de Abraão. Estão lá aguardando o dia do juízo, onde Jesus Cristo, aleluia, ele vai interceder por todo aquele que dormiu no Senhor. O homem rico, ele disse quando avistou, olhou para cima, porque há uma barreira, há um obstáculo, há uma diferença muito grande entre o Hades e o seio de Abraão. O Hades lá, no lugar do tormento, já se preparando para aquelas almas que não aceitaram Jesus irem para o inferno. Aquele homem olha lá em cima e vê Lázaro junto com Abraão e diz para Lázaro, grita de lá, ele brada: Lázaro, aleluia, glória a Deus, estou com sede. Mais ou menos essas palavras: aqui está tão quente, Lázaro, aleluia, glória a Deus. Ele olha junto de Lázaro e vê um homem chamado, que a Bíblia trata como Abraão, e diz para Abraão: Abraão, pai Abraão, como ele tratava, como era chamado Abraão pelos judeus. Pai Abraão, manda Lázaro, aleluia, molhar a ponta do dedo, que venha me tocar para eu me refrescar, porque o lugar aqui onde eu estou é um lugar muito quente, é um lugar de tormento. Aleluia. Se for possível, diz a Lázaro, aleluia, manda ele ir lá na minha família dizer para os meus irmãos que o inferno existe, que esse lugar é um lugar de tormento, para que ele venha se arrepender dos seus pecados, aleluia, e não venha cair nesse lugar. A Bíblia diz que Abraão olha para Lázaro lá de cima e diz para ele: homem rico, tu tiveste tudo em vida, tu tiveste riquezas,
Porém, Lázaro ele não teve esse privilégio que você teve. Você teve de tudo e lançou fora. Lázaro não teve nada, não teve nada do que você teve. Porém, Lázaro ele teve uma coisa que você não teve. Foi a fé de Jesus Cristo. Lázaro ele teve fé e colocou ela em ação, mesmo em doenças, enfermidades, mesmo sendo insultado todos os dias por você, ele não deixou de adorar a Deus. E hoje ele está aqui, esperando o dia do julgamento, assim como você está. Mas bem sabemos que o julgamento ele vai ser diferente. Lázaro ele já herdou a vida eterna com Jesus. Infelizmente, igreja, isso acontece nos dias atuais. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos estão caindo neste amor, este amor falso, esse amor que só leva o homem a cair em tentação, esse amor que só leva o homem a pecar. Mas nessa manhã estamos, aleluia, tratando de um amor diferente. O amor ágape, o amor de Deus. Este amor que Deus ele divide para conosco, mandando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje te convida a aceitá-lo também como um único e suficiente Salvador da sua vida. Para não ficar só em minhas palavras, ainda temos 15 minutos. Vamos ler o texto da palavra de Deus, e da igreja de pé. O amado ouvinte da palavra de Deus. Para lermos o texto do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14. É o segundo livro da Bíblia, que se encontra no Pentateuco, os 5 primeiros livros, escrito por Moisés. Êxodo capítulo 14. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então, capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó,
e todo o seu exército, e dos seus carros e dos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra de Deus, pelo que o Senhor tem feito e realizado. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, meu Pai, estamos te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem realizado no meio do teu povo. Também te agradecemos, Senhor Deus, já pela leitura da tua palavra, Deus, da conferida pela tua igreja, pelos amados ouvintes, da tua palavra que nos acompanha através dessa live. Ó, meu Deus, abençoa cada um, supra as necessidades nessa manhã, meu Deus, conforta o coração, dá uma paz, Senhor, na alma de cada um, Senhor, e realiza, Senhor, cada desejo, Senhor, segundo a tua santa vontade. Que pedimos, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar aí. Aleluia, glórias a Deus. Temos 10 minutos ainda para o término desse trabalho. E o texto que nós lemos nesta manhã, aleluia, em Êxodo 14, que tem duas epígrafes, né? Afinal de contas, entramos no final da primeira epígrafe, né? Que Deus anuncia a ruína dos egípcios, e finalizamos adentrando na segunda epígrafe de Êxodo 14, que diz a passagem pelo meio do mar. Glória a Deus, aleluia. Versículo 14, a Bíblia diz que Deus ele falou com Moisés, e por várias vezes Deus ele tem falado com o seu povo. Deus ele não deixou de falar com o seu povo. Algumas religiões têm um pensamento aí fora de que Deus ele criou o homem e deixou o homem por conta própria. Enganam-se. A palavra de Deus ela é rica, ela é verdadeira, ela é eficaz. Ela não falha, ela não erra. Muito pelo contrário, ela é verdadeira. Louvado seja o santo nome de Jesus. E vamos ver que o que Deus fala, ele cumpre. Deus ele escolheu Moisés no meio para sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 4. Moisés olhou para a sarça ardente e viu que aquela sarça ela não se queimava, ela não se consumia, perdão. Ela se queimava, mas não se consumia. Quando Moisés ele vai se virar, Deus brada e diz a Moisés: Moisés, Moisés, não te vires para cá. A terra que tu estás a pisar é terra santa. Tira o sapato dos teus pés para poder entrar aqui, porque o lugar aqui é santo. O lugar aqui, ele é santo. Moisés ali, ele vai ter um diálogo com Deus. Deus aparece para Moisés de uma forma teofânica, que quer dizer, são aparições de Deus para falar com o seu povo. De forma teofânica, ele aparece de alguma maneira para trazer alguma mensagem para aqueles que são escolhidos por Ele. Seja de forma audível, através do texto, através da boca de um homem falando, seja através de forma visível, você vendo Deus falar com você, através da natureza, através de uma outra pessoa. Deus ele se revela da maneira que Ele quer, através de anjos, através de animais. Deus ele tem a maneira e Ele sempre vai estar se
revelando a sua cura. Como eu falei, alguns aí fora acham que Deus, ele falou, ele criou o homem e deixou o homem por conta própria. Muito pelo contrário, Deus, ele criou a obra-prima. E logo no início da Bíblia, a Bíblia revela que todos os dias Deus vinha descer do céu e visitava o homem chamado Adão, o primeiro homem. Assim até os dias atuais, Deus, ele tem visitado a sua igreja. E ele falou com Moisés, no capítulo 14. Vamos ver que Deus, ele falou com Moisés mais uma vez. Então falou Deus, Senhor, a Moisés, dizendo, versículo 1, capítulo 14: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pierote, entre Pidom e o mar, diante do Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Por que junto ao mar? Porque Deus, ele tinha um propósito para o povo de Israel. Deus já tinha lançado, aleluia, as pragas contra Faraó. E a última praga foi a praga do primogênito. E quando Faraó, ele perdeu seu filho primogênito, a Bíblia diz que ele permite a saída do povo egípcio. E nesse momento Deus fala com Moisés e diz para o povo acampar junto ao mar. Quando o povo está oscilando, cocheando entre dois pensamentos, dizendo a Moisés, era melhor que nós estivéssemos lá no Egito, porque lá no Egito nós tínhamos o que comer, nós tínhamos água para beber, nós tínhamos um local para dormirmos, nos abrigarmos na chuva, nos abrigarmos no frio. E tu, Moisés, nos trouxeste para esse lugar deserto, para que nós acabamos morrendo de sede, de fome. Não te preocupas, a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Aí a Bíblia diz que Moisés disse ao povo: não tem mais, estáis quietos e vede o livramento que hoje vos fará o Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós essa batalha, essa luta. Aleluia, essa peleja, ela não é tua. A peleja, ela é de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Quando Ele fala, aleluia, Ele se responsabiliza. Quando Ele escolhe, Ele aperfeiçoa. Aleluia. Quando você vai da caminhada que Ele manda, quando você recebe a ordem de Deus e aplica, obedece, Deus, Ele se responsabiliza. Ele vai adiante de ti. Deus pelejará por vós. Moisés disse para se aquietar. Acalma o teu coração nesta manhã. Deus, Ele vai adiante de ti. Ele vai pelejar por vós. Nesse momento, provavelmente, o povo se aquietou, esperando o que Moisés iria fazer, o que Moisés iria realizar. Moisés, em comunhão com Deus, estava esperando Deus se comunicar com ele mais uma vez. Imagino eu que Moisés, em oração com Deus, ficou pensando assim: Senhor, por que nos trouxesse aqui nesse lugar? Montanhas de lado, montanhas do outro, na nossa frente o mar,
Aleluia. Glória a Deus. A nossa retaguarda está vindo o exército querendo nos matar. Aí a Bíblia diz que quando a gente clama a Deus, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, o Senhor ele vai dar resposta. O salmista diz: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro ele vem do Senhor que criou os céus e que criou a terra. Moisés estava em oração com Deus e Deus ele mandou respostas. Moisés, por que clamas a mim? Pega o teu cajado, toca nessas águas do Mar Vermelho e dá ordem ao povo que marchem. Dá ordem ao povo que marchem. Não é hora de olhar para trás, mas é hora de seguir diante, é hora de seguir em frente, porque o melhor está por vir. Aleluia, glória a Deus. Prepara o teu cântaro nesta manhã, porque a graça de Deus ela vai descer sobre ti. Aleluia, ela vai encher o teu cântaro. Aleluia, nesta manhã o Senhor vai pelejar por ti, ele já está pelejando, ele está dando ordem aonde a teu respeito. Aleluia, ele vai lá onde nós não podemos ir, ele faz o que nós não podemos fazer, ele realiza o que nós não podemos realizar. Deus ele vai na frente, aleluia, derrubando barreira, tirando os obstáculos da frente. Aleluia, ele vai suprir a tua necessidade nesta manhã. Dá ordem ao povo para que marchem, Moisés, porque este povo ele vai atravessar este mar em pés escuros. E esse povo que está seguindo o exército de Faraó, nunca mais vocês o verão na sua frente. E a Bíblia diz que quando Moisés tocou com o cajado, aleluia, o mar se abriu. E o povo começou a atravessar. Crianças, mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, animais, tudo que pertencia ao povo hebreu chegou do outro lado, aleluia, sem nenhum problema. Aí a Bíblia diz que quando chegou do outro lado, o exército de Faraó começou a seguir, chegando a um determinado ponto onde o mar estava aberto, água de um lado, água de outro, lá na frente, o povo hebreu, já salvo pela graça de Deus diz a Moisés, para Moisés tocar mais uma vez no mar. E quando Moisés ergue as mãos, a Bíblia diz que o mar ele começa a se fechar. Infelizmente, para aqueles soldados que estavam ali apenas recebendo ordem, todos eles se consumiram, todos eles morreram. Cavalos juntos com seus cavaleiros, cavalos juntos com seus cavaleiros. Todas aquelas almas que pereceram ali naquele mar estão lá no Hades, esperando o dia do julgamento. E o povo hebreu e todo o povo de outra nação que acompanhou Moisés nessa peregrinação no deserto, aleluia, que acreditaram no Deus verdadeiro até o fim, estão também esperando o dia do julgamento, só que diferente, estão no seio de Abraão. E nesse momento eu te convido também, aleluia, para aceitar Jesus Cristo como único e como suficiente e salvador da sua vida. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, as hostes espirituais da maldade. O inferno existe, o céu existe. Deus ele te dá uma escolha nesta manhã: céu ou inferno. A Bíblia diz que é melhor o céu.
Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Já passamos 4 minutos agora, mas acredito que foi um tempo proveitoso e convido a todos a estarem de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado nesta manhã, neste sábado. Amado ouvinte da palavra de Deus, creia que Deus ele é suficiente na sua vida. Existe um lado espinhoso, mas também existe o lado bom. Glória a Deus. Lembrando que hoje, sábado, aqui em Portegada, logo em seguida teremos 5 de oração infantil. À tarde teremos um encontro da união. E à noite temos ensaio vocal, temos um ponto de pregação com Miguel Arraes na casa da nossa irmã Cristina. E no domingo nós teremos aqui Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas da manhã até 11h30, bem como à tarde do domingo teremos evangelismo e à noite aqui em Portegada teremos aniversário do templo. Estamos em festividades aqui em Portegada. E você, amado ouvinte da palavra de Deus, você é convidado para estar conosco neste domingo, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, para festejar conosco o aniversário, o 13º aniversário, se eu não me engano, é o 13º aniversário aqui do templo em Portegada. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai do nome de Jesus, estamos vindo aqui, meu Deus, e agradecemos, aleluia, por mais um trabalho